44. Na calma fria da manhã, Brisa observou uma visão muito desalentadora. O exército de Seth batendo em retirada. Brisa estremeceu, sua respiração soltando fumaça quando se virou para Trevo. A maioria das pessoas não teria sido capaz de ler além do desprezo no rosto gorducho do general. Mas Brisa viu mais. Viu tensão na pele esticada ao redor dos olhos de Trevo. Observou a maneira que ele batia o dedo contra a muralha de pedra congelada. Trevo não era um homem nervoso. Os movimentos tinham significado. É isso então? Brisa perguntou, em voz baixa. Trevo assentiu. Brisa não conseguia ver. Ainda havia dois exércitos lá fora. Ainda era um impasse. Ainda assim, confiava na avaliação de Trevo. Ou melhor, confiava no que sabia das pessoas o bastante para confiar em sua avaliação de Trevo. O general sabia algo que ele não tinha conhecimento. Poderia explicar? Brisa pediu. Vai terminar quando Strath descobrir, Trevo disse. Descobrir o quê? Que aqueles colos farão o trabalho por ele, se ele deixar. Brisa hesitou. Strath não se importa de verdade com o povo na cidade. Ele deseja apenas tomá-la pelo Action e pela vitória simbólica. Se Strath recuar, Brisa disse, os colos atacarão. Trevo continuou com um aceno de cabeça. Massacrarão a todos que encontrarem e, de modo geral, deixarão a cidade em ruínas. Então, Strath poderá voltar e encontrar o Action assim que os colos tiverem terminado. Presumindo que eles partam, meu caro. Trevo deu de ombros. De qualquer forma, ele estará numa situação melhor. Strath encontrará um inimigo enfraquecido em vez de dois fortes. Brisa sentiu um calafrio e fechou mais seu manto. Você diz isso de forma tão direta. Morremos no momento em que o primeiro exército chegou aqui, Brisa. Trevo concluiu. Apenas somos bons em protelar as coisas. Porque, em nome do Senhor Soberano, eu passo meu tempo com este homem. Brisa pensou. Ele não passa de um catastrofista pessimista. E, ainda assim, Brisa conhecia as pessoas. Desta vez, Trevo não estava exagerando. Que inferno! Brisa murmurou. Trevo apenas concordou com a cabeça, recostando-se contra o muro e olhando para o exército que desaparecia. 300 homens, Ham falou, no gabinete de Ellen. Ou, ao menos, foi o que nossos batedores disseram. Não é tão mal quanto eu temia, Ellen falou. Eles estavam no gabinete de Ellen. O único outro ocupante era Fantasma, que estava sentado, descansando ao lado da mesa. Ham falou. Seth tinha apenas 1000 homens com ele aqui em Luthadel. Isso significa que durante o ataque de Vin, Seth teve 30% de baixas em menos de 10 minutos. Mesmo num campo de batalha, a maioria dos exércitos quebraria se tivesse 30 ou 40% de baixas no curso de um dia inteiro de batalha. Ellen disse, franzindo a senha. Ham sacudiu a cabeça, sentando-se e servindo algo para beber. Não entendo, El. Por que ela o atacou? Ela é maluca, Fantasma disse. Ellen abriu a boca para conter aquele comentário, mas achou difícil explicar seus sentimentos. Não sei ao certo por que ela fez isso. Ele finalmente admitiu. Ela mencionou que não acreditava que aqueles assassinos na Assembleia tinham vindo de meu pai. Ham encolheu os ombros. Parecia cansado, não ficava à vontade lidando com exércitos e se preocupando com o destino de reinos. Preferia preocupar-se com esferas menores. Claro, Ellen pensou. Eu preferiria estar na minha poltrona, lendo em silêncio. Fazemos o que precisamos fazer. Alguma notícia dela? Ellen perguntou. Fantasma sacudiu a cabeça. O Johanzins está com espiões procurando pela cidade, mas até agora nada. Se Vin não quiser ser encontrada, Ham falou. Ellen começou a caminhar. Não conseguia ficar parado. Estava começando a pensar que devia estar parecendo Jastas, andando em círculos, correndo os dedos pelos cabelos. Seja firme, ele disse a si mesmo. Você pode se dar ao luxo de parecer preocupado, mas nunca deve parecer inseguro. Continuou a caminhar, embora a passos reduzidos, e não expressou em voz alta suas preocupações a Ham e Fantasma. E se Vin estivesse ferida? E se Seth matara? Os espiões tinham visto muito pouco do ataque da noite anterior.
Vin certamente esteve envolvida, e havia relatos conflitantes que diziam que ela estava lutando com outro nascido das brumas. Saiu da fortaleza com um dos superiores em chamas, e por algum motivo deixou Seth vivo. Desde então, ninguém a vira. Ellen fechou os olhos, parando para encostar a mão contra a parede de pedra. Eu ignorei nos últimos tempos. Eu ajudei a cidade, mas do que adiantará salvar Luthadel se eu a perder? É quase como se eu não a conhecesse mais. Será que alguma vez eu cheguei a conhecê-la? Era estranho não a ter consigo. Ele confiava em seu jeito simples e direto, precisava de seu realismo genuíno, sua noção pura de concretude para mantê-lo com os pés no chão. Precisava abraçá-la para poder saber que havia algo mais importante que teorias e conceitos. Ele a amava. Eu não sei, El. Ham disse por fim. Nunca pensei que Venus seria um risco, mas ela teve uma juventude difícil. Lembro uma vez que ela explodiu com a gangue por pouco, gritando e berrando sobre sua infância. Eu não sei se ela é totalmente estável. Ellen abriu os olhos. Ela é estável, Ham, ele disse com firmeza. E é mais capaz que qualquer um de nós. Ham franziu a testa. Mas ela teve um bom motivo para atacar Seth, Ellen falou. Eu confio nela. Ham e Fantasma trocaram olhares, e Fantasma apenas deu de ombros. Não é só a noite passada, Hel, Ham falou. Algo não está certo com aquela garota, e não apenas mentalmente. Como assim? Ellen perguntou. Você se lembra do ataque na Assembleia? Ham disse. Você me disse que a viu ser atingida em cheio por um bastão de brutamontes. E? Ellen questionou. Isso a deixou de cama por 3 dias inteiros. Ham balançou a cabeça. A coleção completa de ferimentos, ser atingida nas costelas, o ferimento no ombro, quase ser esganada até a morte, tudo isso junto, a deixou de cama por alguns dias, mas se ela tivesse sido realmente atingida com força por um brutamontes, ela não ficaria de cama por alguns dias, Ellen, teria ficado assim por semanas. Talvez mais, certamente não teria escapado sem costelas quebradas. Ela estava queimando Peltry, Ellen retrucou. Provavelmente. O Brutamontes também estava. Ellen hesitou. Viu? Ham falou. Se os dois estavam avivando Peltry, então deveriam ter empatado. Isso faria Ven, uma garota que não pesa mais de 45 quilos, ser esmagada por um soldado treinado com 3 vezes o seu peso. Ela deixou isso para trás com poucos dias de descanso. Ven é especial, Ellen disse. Por fim, não vou discutir isso. Ham falou. Mas ela também esconde algumas coisas de nós. Quem era aquele outro nascido das brumas? Alguns dos relatos fazem parecer que eles estavam trabalhando juntos. Ela disse que havia outro nascido das brumas na cidade. Ellen pensou. Zane, o mensageiro de Strath. Faz muito tempo que ela não fala dele. Ham coçou a testa. Isso tudo está desmoronando ao nosso redor, Hel. Causer poderia manter tudo em pé, Fantasma murmurou. Quando ele estava aqui, até nossas falhas eram parte do plano dele. O sobrevivente está morto, Helen falou. Eu nunca o conheci, mas ouvi o bastante sobre ele para saber de uma coisa. Ele não cedia ao desespero. Ham sorriu. Isso é bem verdade. Ele estava rindo e fazendo piadas um dia depois de perdermos nosso exército inteiro por um erro de cálculo. Desgraçado arrogante. Insensível, Fantasma falou. Não. Ham falou, pegando seu copo. Eu costumava pensar assim. Agora, eu só acho que ele era determinado. Cal sempre olhou para o amanhã, não importavam quais as consequências. Bem, temos de fazer o mesmo. Ellen disse. Seth se foi. Penrod o deixou partir. Não podemos mudar esse fato, mas temos informações sobre o exército Colos. Ah, sobre isso, Fantasma falou, tirando algo do bolso e jogando na mesa. Você tem razão, são os mesmos. A moeda rolou até parar, e Ellen pegou-a. Conseguiu ver onde o fantasma havia raspado com uma faca, descascando a pintura dourada para revelar a madeira maciça por baixo. Era uma imitação pobre do boxe. Não era de se surpreender que as falsas fossem tão fáceis de diferenciar. Apenas um tolo tentaria repassá-las como verdadeiras. Um tolo ou um colos. Ninguém sabia como alguns dos colos falsos Ninguém sabia como algum dos boxes falsos de Jastes tinham chegado até Luthadel.
Talvez ele tivesse tentado dá-los aos camponeses ou mendigos de seu domínio natal. De qualquer forma, era razoavelmente óbvio o que ele estava fazendo. Precisava de um exército e de dinheiro. Fabricou um para conseguir o outro. Apenas colos caíram no engodo assim. Não entendi, Ham falou, quando Ellen passou a moeda para ele. Como os colos de repente decidiram aceitar dinheiro. O senhor soberano nunca os pagava. Ellen fez uma pausa, pensando em sua experiência no acampamento. Nós somos humanos. Viveremos na sua cidade. Os colos estão mudando, Ham, Ellen disse. Ou talvez nunca os tenhamos entendido. De qualquer forma, precisamos ser fortes. Isso ainda não acabou. Seria mais fácil ser forte se eu soubesse que nossa nascida das brumas não é insana. Ela nem discutiu a questão conosco. Eu sei, Ellen concordou. Ham levantou-se, sacudindo a cabeça. Havia um motivo para as grandes casas sempre relutarem usar seus nascidos das brumas, uns contra os outros. Isso apenas tornava a coisa toda muito mais perigosa. Se Seth tiver um nascido das brumas e decidir retalhar... Eu sei, Ellen repetiu, pedindo para os dois se retirarem. Ham acenou para Fantasma, e os dois saíram para encontrar Breeze e Trevo. Eles todos agem de forma tão melancólica, Ellen pensou, deixando seus aposentos para buscar algo para comer. É como se eles pensassem que estamos condenados por um único revés. Mas a retirada de Seth é uma coisa boa. Um de nossos inimigos está batendo em retirada, e ainda há 2 exércitos lá fora. Jastes não atacará se isso expuser a Strath, e o próprio Strath está assustado demais com Ven para fazer qualquer coisa. Na verdade, seu ataque a Seth deixará meu pai apenas mais assustado. Talvez seja por isso que ela o fez. Vossa Majestade? Uma voz sussurrou. Ellen virou-se, procurando pelo corredor. Vossa Majestade, disse uma figura pequena nas sombras. Oressor. Acho que eu encontrei. Ellen não levou ninguém com ele, salvo uns poucos guardas. Não queria explicar a Ham e aos outros como conseguir a informação. Ven ainda insistia em manter segredo quanto ao Oressor. Ham tem razão num ponto, Ellen pensou, quando a carruagem parou. Ela está escondendo coisas, faz isso o tempo todo. Mas isso não impedia de confiar nela. Meneou a cabeça para Oressor e eles saíram da carruagem. Ellen acenou para os guardas pararem quando se aproximou do prédio dilapidado. No passado, provavelmente havia sido uma loja de um mercador pobre, um lugar administrado pela extrema baixa nobreza, vendendo necessidades miseráveis aos trabalhadores de Ska em troca de cotas de comida, que podiam, por sua vez, ser trocadas por dinheiro do senhor soberano. O prédio ficava num setor em que as equipes de coleta de combustível de Ellen não haviam chegado ainda. Era óbvio, contudo, que não tivera muito uso nos últimos tempos. Fora saqueado, havia muito, e as cinzas que cobriam o assoalho já chegavam a 10 centímetros de altura. Uma pequena trilha de pegadas levava a uma escada ao fundo. Que lugar é este? Ellen perguntou com um franzir de senho. Oressor ergueu os ombros caninos. Então, como sabia que ela estava aqui? Eu a segui na noite passada, Vossa Majestade, Oressor disse. Vi em qual direção partiu. Depois disso, foi um simples processo de busca cuidadosa. Ellen franziu a testa. Ainda assim, deve ter precisado de capacidades de busca bem apuradas, Candra. Estes ossos têm sentidos incrivelmente aguçados. Ellen meneou a cabeça. A escadaria levava até um longo corredor com vários aposentos nas pontas. Ellen começou a percorrer o corredor, em seguida parou. De um lado, um painel na parede havia sido retirado, revelando um cubículo. Pôde ouvir movimentos lá dentro. Vin? Ele perguntou, enfiando a cabeça no cubículo. Havia um pequeno recinto escondido atrás da parede, e Vin estava sentada no canto. O quarto, mais um refúgio, tinha apenas alguns metros, e mesmo Ven não conseguia ficar em pé nele. Não reagiu a ele. Simplesmente estava sentada, encostada na parede ao fundo, com a cabeça virada para não o olhar. Ellen rastejou para dentro da pequena câmara, ficando com os joelhos cheios de cinzas. O lugar era tão pequeno que ele não conseguia entrar sem tocar nela. Ven, você está bem? Ela ficou lá, torcendo algo entre os dedos, e olhava a parede, espiando através de um buraquinho. Ellen conseguia ver a luz do sol atravessando-o. É um orifício de vigia, ele percebeu.
para observar a rua lá embaixo. Não é uma loja, é um esconderijo de bandidos, ou era. Eu costumava pensar que Cameron era um homem terrível. Vin disse, em voz baixa. Ela esperou, abaixado, de quatro. Finalmente, sentou-se, encolhido. Ao menos, Vin não parecia ferida. Cameron? Ele perguntou. Seu antigo líder de gangue antes de Causer? Vin assentiu. Virou-se do orifício, sentando-se com os braços ao redor dos joelhos. Ele batia nas pessoas, matava aqueles que discordavam dele, mesmo entre os rufiões das ruas. Ele era brutal. Ellen franziu a testa, mas ela continuou baixinho. Duvido que tenha matado tantas pessoas durante sua vida inteira quanto eu matei na noite passada. Ellen fechou os olhos. Em seguida, abriu-os e se aproximou um pouco mais, pousando a mão no ombro de Vin. Eram soldados inimigos. Vin. Eu agi como uma criança num quarto cheio de insetos. Vin sussurrou. Finalmente conseguiu ver o que estava nos dedos. Era seu brinco, o simples pino de bronze que ela sempre usara. Ela o encarava, torcendo entre os dedos. Eu já te contei como consegui isto aqui? Ela perguntou. Ele negou com a cabeça. Minha mãe me deu. Não lembro quando isso aconteceu. Ren me contou. Minha mãe ouvia vozes, às vezes. Matou minha irmãzinha. Trucidou. E naquele mesmo dia me deu isto. Um dos seus brincos. Como se me escolhesse, em vez da minha irmã. Punição para uma. Punição para uma. Um presente deturpado para outra. Vin sacudiu a cabeça. Minha vida inteira tem sido de mortes, Helen. A morte da minha irmã, a de Ren. Membros das gangues mortos ao meu redor, Causer caindo pelo Senhor Soberano, minha própria lança no peito do Senhor Soberano. Tento proteger e digo a mim mesma que estou escapando disso tudo, e então faço algo, como fiz na noite passada. Sem saber mais o que fazer, Helen puxou-a para mais perto. No entanto, o corpo dela estava rígido. Você teve um bom motivo para fazer o que fez. Ele disse. Não, não tive, Ben falou. Quis apenas machucá-los. Quis assustá-los e fazer com que deixassem você em paz. Parece infantil, mas foi como eu me senti. Não é infantil, Vin. Ellen comentou. Foi uma boa estratégia. Deu aos nossos inimigos uma amostra de força. Espantou um dos nossos maiores oponentes. E agora meu pai ficará ainda mais temeroso em atacar. Você não conseguiu mais tempo. Conseguiu às custas das vidas de centenas de homens. Soldados inimigos que invadiram a nossa cidade, Ellen falou. Homens que estavam protegendo um tirano que oprime seu povo. Essa é a mesma justificativa que Kelsier usava, comentou num murmúrio, quando matava nobres e seus guardas. Dizia que eles defendiam o Império Final, então mereciam morrer. Ele me assustava. Ellen não sabia o que dizer. Era como se ele se julgasse um deus, Vin sussurrou, tirando a vida, dando a vida conforme achasse adequado. Não quero ser como ele, Helen. Mas tudo parece me empurrar nessa direção. Você não é como ele quis dizer. Era verdade, mas as palavras não saíram, soaram vazias para ele. Em vez disso, ele puxou Vin para perto, seu ombro encostando no peito, a cabeça embaixo do queixo. Queria saber as coisas certas a dizer, Finn. Ele sussurrou. Ver você assim faz todo o instinto protetor dentro de mim se contorcer. Quero melhorar as coisas. Quero consertar tudo. Mas não sei como. Me diga o que fazer. Apenas me diga como posso ajudar. No início, ela resistiu um pouco ao abraço, mas em seguida suspirou e deslizou os braços ao redor dele, abraçando-o com força. Não pode ajudar com isso, ela disse, suavemente. Tenho de fazer sozinha. Há decisões que preciso tomar. Ele assentiu. Você tomará as certas, Vin. Você nem sabe o que estou decidindo. Não importa, ele disse. Sei que não posso ajudar, não consegui nem mesmo manter meu trono. Você é 10 vezes mais capaz do que eu. Ela apertou o braço dele. Não diga essas coisas. Por favor. Ele franziu a testa, com atenção na voz de Vin. Então meneou a cabeça. Tudo bem, mas de qualquer forma, eu confio em você. Vin, tome suas decisões. Eu vou te apoiar. Ela sentiu, relaxando um pouco sob os braços dele. Eu acho, ela falou, acho que preciso ir embora de Luthadel. Ir embora? Para onde? Para o norte, ela falou, para Terrace. Ela recostou-se na parede de madeira. Ir embora?
Ele pensou, com uma sensação de desconforto. É isso que mereço por ter sido tão distraído nos últimos tempos? Eu a perdi. E ainda assim, ele tinha acabado de dizer a ela que apoiaria suas decisões. Se você sente que precisa ir, Ven. Ele se viu dizendo, então deve ir. Se eu fosse, você viria comigo, agora? Ven assentiu, a cabeça resvalando no peito dele. Não, lhe disse, por fim. Não posso deixar Luthadel. Não com aqueles exércitos lá fora. Eu sei, ele concordou, com um suspiro, mas não posso deixá-los. Ven. Não, ele disse, por fim, não posso deixar Luthadel, não com aqueles exércitos lá fora. Mas a cidade te rejeitou, eu sei. Ele concordou com um suspiro. Mas não posso deixá-los, Ven. Eles me rejeitaram, mas não posso abandoná-los. Ven meneou a cabeça, e algo lhe disse que essa era a resposta que ela esperava. Ellen sorriu. Somos uma bagunça, não? Incorrigíveis, ela falou com suavidade, suspirando quando finalmente se afastou dele. Parecia tão cansada. Fora do quarto, Ellen pôde ouvir passos. Oressor apareceu um momento depois, enfiando a cabeça na entrada da câmara escondida. Seus guardas estão ficando impacientes, Vossa Majestade, ele disse a Ellen. Logo virão procurá-lo. Ellen assentiu, aproximando-se da saída. Assim que chegou ao corredor, ofereceu a mão para ajudar Vena a sair. Ela tomou a mão, rastejou para fora, ergueu-se e limpou a roupa. As habituais camisa e calça. Será que ela algum dia voltará aos vestidos agora? Ele se perguntou. Ellen, ela falou, enfiando a mão no bolso. Aqui, você pode passar isso aqui adiante, se quiser. Ela abriu a mão, soltando uma bolinha na dele. Chung, ele perguntou, incrédulo. Onde você arranjou? Com um amigo, ela disse. E você não o queimou na noite passada? Ela perguntou. Quando lutou contra todos aqueles soldados? Não, Ven disse. Eu o engoli, mas terminei não precisando dele, então forcei para devolvê-lo. Senhor soberano, Helen pensou, nem considerei que ela não tivesse Ation. O que teria feito se queimasse esse pouquinho? Ele ergueu os olhos para ela. Alguns relatos dizem que há outro nascido das brumas na cidade. E há. Zane. Helen devolveu a conta de Ation para ela. Então fico com isso. Talvez precise para combatê-lo. Duvido, Ven disse, em voz baixa. Fique com ela de qualquer forma, Helen falou. Vale uma pequena fortuna, mas precisamos de uma fortuna bem grande para mudar alguma coisa aqui. Além disso, quem compraria? Se eu usasse para subornar Straffle Set, eles apenas teriam mais certeza de que estou escondendo o Ation deles. Vena sentiu. Em seguida olhou para Oressor. Fique com ele, ela falou, estendendo a conta para o cão. É grande o bastante para que outro alomântico possa arrancá-lo de mim se quiser. Guardarei com a minha vida, senhora, Oressor disse, com o ombro se abrindo para dar lugar ao pedacinho de metal. Ven juntou-se a Ellen para descer os degraus, caminhando para encontrar os guardas lá embaixo. Sei o que menosprezei. Sei o que memorizei. Sei o que é repetido agora pelos outros, portadores do mundo.